Olá, eu sou a Adreísa. E eu sou a Daniele. E esse aqui é mais um episódio das Terapeutas de Quinta. Nós somos terapeutas? Não. Somos terapeutizadas? Mais ou menos. Um pouquinho. Esse aqui, pra quem já sabe, pra quem não sabe também, é mais um episódio de um programa que lembra um pouquinho quando a gente tá num bar, tomando uma cerveja, conversando, quando a gente se senta para tomar um café, ou até mesmo quando a gente tá no sofá conversando com um amigo, com uma amiga. Não é terapia, mas é terapêutico. E hoje nós temos uma proposta diferente. No episódio passado a gente já fez isso, ou seja, normalmente a gente tem um tema combinado, ou pelo menos pré-combinado. Mas hoje a proposta é diferente. Na semana passada, a Dani me fez uma pergunta, uma provocação para o tema daquele dia, e eu não sabia o que ela ia perguntar. E hoje eu que faço a pergunta para ela não sabe o que eu vou perguntar. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa pergunta, sobre esse assunto surpresa. E a pergunta de hoje, ela tá com medo, porque eu só falei pra ela, é polêmico. Ai, talvez não tão polêmico assim, mas... Dani, você acha que você vive mais a vida das redes sociais ou a sua própria vida? Nossa, que tapão, né? Foi uma pergunta pessoal essa, né? Você vive mais a vida das redes sociais ou a sua própria vida? Não, eu tô vivendo a minha própria vida observando a vida dos outros. Melhor resposta não há. Não, eu acho que tem várias questões. Vamos desenvolver agora. Eu não deixo de fazer. Assim, às vezes eu deixo de fazer algumas coisas minhas, eu me corrigi. Então, assim, eu fico muito tempo no celular, assim. Eu sou uma pessoa cronicamente online. Inclusive isso a Adreísa surta. Eu fico bastante tempo, eu vejo todos os memes, eu vejo muita coisa repetida. Mas é engraçado, seguir pessoas, eu vejo muito memes. E isso, o algoritmo vai trazendo as coisas que eu trago. Então, eu tava vendo isso ontem, que eu tava dando uma limpada nos salvos. E ou tem meme de criança, meme de inteligência artificial, as novelinhas ou coisa de espiritualidade, enfim. Então eu tenho, ou dica de livro, dica de filme, é o que eu mais tenho, são os conteúdos que eu mais tenho. Então eu não acho que eu tô vivendo a vida do outro, porque tem essas pessoas que ficam seguindo, por exemplo, a gente tem, sei lá, a Virgínia, que é uma menina do Instagram, que tem mais de 5 milhões, extremamente polêmica e tal. Então as pessoas acompanham a vida dela. Tá. Isso é uma coisa. Então eu não acompanho a vida da galera. A vida alheia. A vida alheia. Às vezes eu acompanho os meus amigos, saio curtindo todo mundo, acompanho o trabalho dos colegas, então assim, mas não acompanhar desse jeito de celebridades e de influencers que uma grande parte da população vive. Porém, eu gasto muito tempo da minha vida e deixo de fazer várias coisas. Inclusive eu tô num processo de desintoxicação. Mentira, só que não. Pra isso, pra tentar viver mais offline. Eu acho que eu vivo muito online. Tá, mas até porque eu tô sempre fazendo tudo. Eu tô na rede social e tô comendo. Eu tô na rede social e não sei o quê. Então eu sou uma pessoa que eu tô o tempo inteiro no Instagram, nas redes sociais e mandando reels pra todo mundo. Será que... Eu tô aqui polêmica, mas é pra gente pensar mesmo, tá, gente? Será que ficar muitas horas nas redes sociais é fuga? Ou será que é vício, hábito? Eu acho que é um pouco dos dois. Tá. E eu já sinto as consequências. Como? Porque não é que eu sou uma pessoa extremamente... Quando eu falo que eu sou tímida, as pessoas não acreditam. Mas eu sou tímida. Só que tem um detalhe. Eu tô tendo uma fobia social. Tá. Eu tô tendo dificuldades de me relacionar com as pessoas. Tenho sentido coisinhas que eu não tinha até então. E vendo aí uns reels... Estudando pelo Pinterest, eu descobri que também, na verdade assim, eu fui professora há muito tempo. E uma das formações que a gente tem é principalmente pós-pandemia, que as pessoas estavam muito online, as pessoas não conseguiam mais se conectar, assim, olhar no olho, essas coisas.
Então eu tenho tido dificuldades com as relações humanas. Eu sempre fui mais reservada. Eu era do tipo que ficava no quarto muito, sabe? Minha mãe falava, né, vai pra rua. Eu nunca tive muitos amigos de rua, eu sempre tive os mesmos amigos sempre. Meus amigos moravam longe, então às vezes eu tinha uma amiga, uma das minhas primeiras melhores amigas é do Rio de Janeiro. Então a gente conversava muito por cartas. Então nunca fui uma pessoa da galera, nunca fui. Mas eu tenho percebido que ultimamente, talvez por conta das redes sociais, eu tenho ficado mais introspectiva. Mais isolada, de repente, eu tenho tido dificuldades de me conectar com as pessoas. Isso é bem sério, na verdade, né? Porque eu acho que tem várias questões aí pra gente pensar. E as redes sociais, de fato, hoje são uma grande, enfim, né? Acho que fazem parte da nossa vida. Mas vira e mexe, a gente conhece alguém, fala com alguém que fala, esses dias mesmo eu encontrei um amigo, segunda-feira agora, eu encontrei um amigo e eu falei, poxa, eu te mandei uma mensagem pelo Instagram, não sei o que, e você não respondeu. E era justamente uma mensagem pra gente se encontrar, e eu achei que você tivesse enrolado e tal. E ele falou, Dre, eu saí do Instagram faz mais de um mês. Eu precisei sair, eu tava com burnout e eu precisei sair e me fez muito bem. Porque além das demandas da vida, das demandas com a família, com o filho, enfim, trabalho, tudo, eu ainda tinha essa necessidade de estar no Instagram e eu percebi que eu tava perdendo tempo de qualidade, né? Qualidade de vida. Então, sair do Instagram, fazer essa desintoxicação me fez e está me fazendo muito bem. Eu também já passei um pouco por isso, assim, numa época que eu também estava estafada, também estava com burnout e como eu também uso as redes sociais para trabalho, não só para vida, enfim, pessoal, eu percebi que aquilo foi virando uma demanda, foi virando uma cobrança e aquilo também foi me fazendo muito mal. Eu acho que uma coisa importante, bem importante aí da gente lembrar, que as telas, elas viciam, né? Então, às vezes a gente também se coloca num lugar assim, nossa, por que eu não consigo sair? Por que eu não consigo sair? Mas a gente não consegue sair também porque esses bichinhos, eles são programados para causarem uma dependência pela luz, pelo som, pelas cores. Então, tem estudos, né, para esses algoritmos, inclusive, trazerem sempre o que a gente quer ver. Então, eles são feitos, né, para que a gente se vicie. Então, também, eu acho que... Eu trouxe a pergunta polêmica, mas também trazendo esse lugar para Dani, que não é só da gente entrar num lugar nosso, né, de nossa, por que eu não consigo sair? Eu não consigo sair. Quanto mais você quer sair, mais você fica, mas também porque eles são feitos para que a gente se vicie, né? Mas eu acho que também é muito importante esse lugar, né, que a Dani já tá trazendo, acho que para consciência, que é... Quanto mais a gente está dentro desse mundo virtual, dentro desse aparelho, dentro desses lugares que nem são lugares reais às vezes, mais a gente se isola e a gente vai perdendo a nossa conexão. E aí a gente começa a ter N questões, inclusive começa a dar medo de sair, começa a dar receio de sair, começa a dar preguiça de sair, de encontrar as pessoas reais ali, né? E que na verdade às vezes não é nem preguiça, é cansaço, porque a tela também é intelectual. Então, às vezes você tá cansado, mas fala, nossa, eu não fiz nada. Você teve estímulos a cada, não sei... Tem um livro, né, Geração Dopamina, que traz um pouco esse conceito. Então, eu tenho percebido também a minha concentração. Eu sempre fui uma pessoa que me concentrava muito. Eu lia também bastante. E depois, eu tenho muita dificuldade de ler ultimamente. E eu acho que também, né, as redes sociais, elas vão criando, né? Vão criando fases da nossa vida. Uma coisa que você falou de querer parar é muito complicado, porque a restrição gera compulsão, né? Então, quanto mais você restringe, mais você fica com desejo. Aí tem o outro também, que é o medo de estar de fora, que é uma síndrome que foi desenvolvida a partir das redes sociais, por conta que é o medo de você estar vivendo e as coisas estarem acontecendo, né? Você não fazer parte daquilo, Exato. né? E engraçado, porque quando eu comecei na minha vida virtual, na minha vida virtual, na minha vida paralela, a minha vida virtual, a internet era uma mentira, assim. Você partia do pressuposto que nada daquilo era real. No início, né? Tanto é que a gente falava assim, não, a internet não é real, as pessoas mentem. Aí depois ela passou por um movimento de, não, agora as coisas são reais.
Você tá mostrando o que você é. E depois o desejo de ser, né, de mostrar, porque se você não postou, você não tá vivendo. E aí depois você tem que performar pra rede social. Eu acho que eu nunca fui de performar pra rede social. Eu sempre tentei trazer, porque eu também tenho muita vergonha. Eu me sinto muito vulnerável, eu sou uma pessoa discreta também. Então eu tenho muita vergonha de me expor. Inclusive, olha que louco, vou me falar agora, vai, esse tema vão ser 3 horas pra me falando. Eu sonhei esses dias que eu tava num lugar, e aí eu fui tomar banho e eu tava na rua. Tava tomando banho na rua pelada. E aí eu fui pesquisar o que isso significava. E significava vulnerabilidade. Medo de se sentir exposta. E inclusive, eu lembro que eu tinha muito desses sonhos quando eu ia estrear. Perder voz ou estar nua no palco. Sim. Nossa, era muito recorrente. E aí eu tenho percebido que esse movimento dos terapeutas, com esse movimento das terapeutas, a gente está se expondo. E eu tenho muita vergonha de mim. Então, eu acho que isso de estar exposta, está colocando coisas até mais pessoais, né? Eu tenho tido sonhos recorrentes de tomar banho. Então, tem 2 dias atrás. Então, porque eu tô me sentindo exposta. E isso é muito interessante também, que a Dani tá trazendo, porque quando a gente resolveu fazer, enfim, né, esse programa tal, Terapeutas de Quinta, a gente tinha muita questão com a exposição, com a nossa imagem, né, muita questão. Tanto que quando a gente assiste, a gente ainda tem muita dificuldade, né, de lidar. Você acha que a gente tá aqui bancando? Eu só entrego pra Deus. Mas a gente tem muita dificuldade de lidar com a nossa própria imagem, mas foi um combinado nosso. Um combinado de que, né, a gente colocaria a nossa cara, o nosso corpo para jogo nas redes sociais, pra gente também aprender a lidar com a nossa própria imagem. E aí a gente vai entrar em todas essas questões mais uma vez. Eu sempre sei que bato isso aqui na tecla, né? Mas é porque é isso, né? Quando a gente ainda vive nesse lugar, numa sociedade que se espera um padrão, quando a gente não faz parte de alguma forma desse padrão, existe uma dificuldade sim em expor a própria imagem, ainda mais nas redes sociais. Porque depois a gente não edita, a gente não faz nada, ele tá ali, né? E tá ali pro mundo, tá ali, enfim, né? Pra quem quiser ver. Então foi um combinado nosso, né, também. Então, ao mesmo tempo, eu acho que a rede social também traz esse lugar da gente lidar com os nossos próprios desafios, com as nossas próprias dificuldades. E tem sido muito legal pra gente também, assim, ó, a gente vai se bancar por mais que a gente não goste. De ver a nossa própria imagem, né? Não tem a ver com o conteúdo que a gente traz, porque o conteúdo pra gente é leve, é gostoso, mas essa dificuldade de lidar com a imagem também, porque também é aquilo, né? Tem uma coisa instantânea nas redes sociais. De repente você vê uma pessoa que era obesa e essa pessoa ali no mesmo Reels, você vai ver que a pessoa emagreceu. Mas quanto tempo ela ficou naquele processo? E aquele vídeo dá a impressão de que aquilo aconteceu instantaneamente. Enfim, um bolo que a gente demora 1 hora para fazer, né? Ele foi feito ali tão rápido que parece que durou 1 minuto e meio. Então, ou o tempo de um estalo, né? Então eu acho que também essa performance que eu acho que tá afastando um pouco a galera das redes. Fala ela que tá 8 horas na rede social. Isso eu não tinha contado, ela que acabou de contar. Então, eu acho que tem uma coisa assim, né? Tanto é que o Instagram quer a gente, o negócio do vício, né? Vamos falar de redes sociais, né? Eles querem a gente o tempo inteiro ali. Tanto é que agora lançaram lá no Instagram o Instantes, que é pra uma forma de mostrar a galera reservada da forma como você sem montar. Sem filtro, sem nada, né? Porque o Instagram também virou isso, virou essa performance pra provar pro outro que você é bom. E aí que você vai viver essa vida, que você quer essa vida. Então é uma prova que eu te desejo, né? Prova que você me deseja. Então eu acho, né, a gente acaba não vivendo a vida do eu, não. No meu caso eu não. Mas tem muita gente que vive mesmo. Porque entra como fuga, entra como válvula de escape. E eu ia dizer também. Entra como novela também, é narrativa.
alternativa. E eu ia também acrescentar um ponto, e aí trazendo a minha relação com as redes sociais, né? Eu coloco aquele limitador de tempo diário, porque eu sinto que quando eu fico muito tempo nas redes sociais, pra mim, e aí é uma coisa bem pessoal, eu sinto que eu tô desperdiçando vida. Então me incomoda muito quando eu percebo que eu fiquei 2 horas no dia, eu falo, meu Deus do céu, eu podia ter estudado o que eu tenho que estudar, eu podia ter feito isso e aquilo, eu podia ter me cuidado mais, enfim, eu entro numa paranoia muito grande. Mas o que eu fui percebendo, avaliando ali o tempo gasto diariamente, né, principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, se for um dia que eu combinei de sair com amigos, com amigas, se eu combinei, enfim, de passear, de assistir uma peça, de ir para um bar, tomar uma cerveja, enfim, aquele dia eu vou ficar tipo meia hora na rede social, porque eu tinha muitas coisas legais acontecendo. Agora, se foi um dia que eu tava em casa, mais reclusa e lidando com a minha própria solidão, eu percebo sim que a rede social ela vem como uma fuga. Quando eu tô me confrontando muito com a solidão, eu falo, nossa, não, peraí. E aí eu começo a ficar na rede social, às vezes consumindo um monte de coisa que nem é tão importante ou nem tão legal assim, pra eu não lidar com aquele momento solitário ali. Então, a gente também fica nas redes sociais muito também pelo que a gente tá vivendo, né? Então, às vezes eu acho que tem a relação com a fuga, tem a relação com a solidão, tem a questão do hábito mesmo, tem a questão do vício, tem a questão da curiosidade, tem a questão do que as telas fazem, né? Dessa questão de tentarem nos viciar, do algoritmo e mais um monte de coisas, assim. Mas não é uma coisa só, né? São muitas coisas, assim, pra gente pensar e tem que também fazer sentido pra cada pessoa, né? Tem gente que trabalha nas redes sociais, então vai ficar horas mesmo, né? Trabalhando. Tem gente que não. E você? Por que você passa tantas horas nas redes sociais? Você acha que tá vivendo mais a vida dos outros, das outras pessoas, do que a sua própria vida? Ou você não tem tantas experiências, né? Bora plantar, bora viver. Bora viver, bora sair mais, se conectar mais, gente, ao vivo, assim, ó, tete a tete, tomar uma cerveja, tomar um café, ir ao cinema, sozinha também, sozinho. Também. É muito bom também, eu gosto muito de fazer coisas sozinhas. Eu também. Então, viajar sozinha. Ela gosta de... Eu também gosto muito não, de mas viajar um sozinha. Café, um teatro, um bar, tomar uma cerveja. Sim, esses dias eu fiquei na rua. Esses dias eu fiquei no samba sozinha e foi uma experiência bem interessante, assim. Umas amigas tinham ido embora, eu falei, nossa, eu vou ficar aqui um pouco. Eu tava curtindo o som, fiquei um tempo no samba e foi uma experiência sozinha. Uma experiência bacana de viver sozinha ali naquele contexto que normalmente eu vou com amigos e amigas, né? Então é gostoso também a gente estar com a nossa própria companhia, inclusive viajando. Eu adoro viajar sozinha, mas eu também gosto de viajar acompanhada. Mas sozinha também é muito bom, a gente se descobre e se redescobre. Enfim, eu acho que a gente se estendeu muito nesse vídeo, então conta pra gente se você vive mais a vida das redes sociais do que a sua própria vida e por quê? Né? O que tem de gatilho aí, o que tem de fuga, solidão ou curiosidade ou busca por novidade, busca pelo diferente? Conta pra gente que a gente vai gostar de saber. Tchau! Tchau!